Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Provavelmente, se vos disser que o nosso convidado de hoje é Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro, alguns de vocês poderão não associar à primeira, mas se vos disser que é Maniche, todos vós vão se lembrar claramente de um jogador que foi um dos médios mais marcantes e decisivos da seleção portuguesa de sempre e que marcou uma geração, especialmente no início dos anos 2000, com uma equipa bastante dominadora e das mais dominadoras da história do futebol português, no Futebol Clube do Porto, e depois com uma carreira internacional também com títulos importantes em algumas das melhores ligas. Maniche, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui connosco. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, espero que goste. Antes de mais, obrigado pelo convite e pelo elogio e parabéns, acima de tudo, pelo sucesso que vocês têm vindo a ter e vão continuar a ter, de certeza absoluta, pelos excelentes programas que têm mantido, a vossa coerência e o vosso divertimento também e a vossa, acima de tudo, o vosso bom humor, que acho que o futebol também precisa muito disso, da verdade e também do humor. Por isso, muitos parabéns pelo vosso sucesso. Obrigado. Obrigado. Vamos a isso. Nuno Ricardo, mais conhecido por Maniche, alcunha que lhe foi dada por Arnaldo Teixeira, pelo facto do pequeno Nuno ter o cabelo loiro e comprido, tal como a glória dinamarquesa que marcou os anos 80 do Sport Lisboa Benfica. Nasceu em Lisboa, cresceu numa família humilde e de trabalho. Os seus pais trabalhavam na fábrica da bolacha, a Riviera. Eram tempos em que estudava na escola Pedro Santarém e, como qualquer miúdo saudável, fazia as suas traquinices. Despontou para o futebol no bairro da Boa Vista, na junta de freguesia de Benfica, onde cresceu e onde, juntamente com os seus amigos, passava horas a jogar futebol no Alcatrão com as pedras a servirem de balizas. Para desgosto do senhor seu pai, chega à formação do Benfica, porque o bilhete do autocarro só dava para chegar à Luz e não havia dinheiro na altura para o L123 para chegar a Alvalade. Por lá fez toda a formação e passou por várias posições, desde lateral direito, extremo, ponta de lança e, claro, médio. Só não foi central porque a estatura não lhe permitia. Assinou o primeiro contrato profissional com 16 anos, idade com que foi chamado por Artur Jorge para treinar com os séniores e desde então nunca mais parou até chegar ao topo do futebol mundial. Como jogador sénior representou o Benfica, Alverca, Futebol Clube Porto, Dinamo Moscovo, Chelsea, Atlético Madrid, Inter de Milão, Colónia e Sporting. Pela seleção nacional e com a camisola 18 vestida, representou por 52 vezes a equipa das Quinas, tendo, claro está, participado e sido decisivo no Euro 2004 e no Campeonato do Mundo de 2006. Como atleta ao mais alto nível, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, uma Taça Intertoto, 2 Ligas Portuguesas, 2 Taças de Portugal, 2 Supertaças Cândido Oliveira, uma Premier League, uma Supertaça Inglesa e uma Série A. A título individual, marcou presença no 11 do ano eleito pela UEFA em 2004. Depois de pendurar as Total 90, dedicou-se a outras áreas do saber e foi treinador, dirigente, embaixador da UEFA e da FIFA, tornou-se produtor de vinho e é comentador desportivo na CNN. No capítulo pessoal, Maradona era o seu ídolo de infância, a par de Douglas, médio do Sporting, e claro está, João Vieira Pinto. É pai de 3 filhos, terminou o 12º ano há poucos anos, superando-se uma vez mais e alcançando mais um objetivo. Noutras áreas gosta de pintar e se não tivesse sido jogador de futebol gostava de ter sido pintor. Inclusivamente, quando estava no Colónia, testou as suas habilidades como pintor. No futebol estamos certos que Edwin van der Sar não se esquece dos 2 Picassos que lhe desenhou ao serviço da nossa seleção. Mourinho, Jorge Mendes, Jorge Costa e Deco foram algumas das pessoas mais importantes na sua carreira e que guarda até hoje. E para finalizar, o Maniche tem como máxima jamais abdicar de sonhar. E como nós também não abdicamos, é para nós uma honra tremenda ter connosco um dos ídolos da nossa geração. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Maniche. Obrigado, Ricardo. Ora, é isso, vamos começar e para começar eu trago logo aqui uma foto, porque se no início eu falei de Maniche e do seu nome verdadeiro, há uma foto de 2 Maniches, que é uma coisa rara de se ver. Não encontrei muitas, mas efetivamente aqui já não são muito parecidos. Não, nada parecido. Aliás, esta foto é engraçada
Porque há outras, antes desta também, ele veio propositadamente me visitar ao Estádio da Luz, para me conhecer pessoalmente, e falamos até hoje, é incrível que ainda falamos até hoje, e houve um jogo, não só com a seleção, contra o Atlético de Madrid, contra Copenhaga, e trocámos a camisola. Foi aí a primeira vez que ele me deu a camisola número 8, que ele usava com o patrocínio Shell, já se pode dizer, porque já não há Shell. E eu ofereci-lhe a minha do Atlético de Madrid, porque já não tinha a do Benfica comigo, por isso esta é uma das fotos que fomos lá jogar também, e ele marca sempre presença também nos estágios da nossa seleção, e como tem um gosto enorme pelo nosso país, então juntou-se o útil ao agradável. Ele até diz: tu honras o meu nome, não és tosco como eu, ele dizia-me isso e diz-me várias vezes, e eu disse: não sou tosco, mas não sou tão alto como tu também. Enfim, agora não temos o cabelo comprido, eu já não tenho tão louro, eu até rapei e agora vem aqui umas brancazinhas agora. Pronto, mas foi engraçado porque não tinha nada a ver. Eu estava no Benfica nas escolinhas e foi aí que comecei como ponta de lança nas escolinhas, e associaram obviamente o cabelo e de ser louro, a cor do cabelo e tal, porque depois nos infantis, como o Ricardo disse na descrição e muitíssimo bem, fui para o lateral direito. Mas, e podemos começar pelo Benfica. Queria lhe perguntar não só como é que o seu pai reagiu, porque tanto quanto sou, foi a sua prima a revelar. Foi a minha primavera, foi difícil, porque o meu pai é um sportinguista. Mas o resto da sua família era benfiquista, não é? Toda benfiquista, só o meu pai é que era sportinguista. E eu tinha que me encostar àqueles que eram benfiquistas para preparar o meu pai, no sentido de ele não dizer que não. E eu fui com muito cuidado. E o meu cuidado era a minha prima, como o meu pai tinha um carinho enorme por a minha prima mais velha, e então transmiti-lhe, obviamente: Vera, vais dizer ao pai, porque eu já assinei pelo Benfica. E ela disse: isto não vai ser fácil, mas vamos tentar. E conseguiu. Ele depois respirou uns 10 segundos, 15 segundos. Não caiu bem a ficha, porque tinha 9 anos na altura. Mas depois encarou, depois foi constantemente ver os meus jogos. Os treinos não podia ir muito porque o meu pai não tinha carro. Os treinos eram à noite também. Era difícil associar esse momento das escolinhas, não é como agora, mas foi a partir desse momento que eu comecei a crescer, e fez-me ver a vida mais tarde de outra forma também, para exigir a esta nova geração, também como comentador da CNN, espero não seja muito exigente, mas só um pouco, porque eu não gosto de comparar as gerações, porque isso é ingrato também e injusto, porque o futebol vai mudando, a vida também muda, nem todos os jogadores têm a culpa de nascerem em bairros pobres, humildes, como eu nasci. Eu preferia ter nascido também com pais ricos, como é óbvio, todos nós, penso eu, mas às vezes isto não é possível, e tu vais ver a percentagem dos jogadores que tiveram sucesso, 85%, 87%, todos eles nasceram num bairro social. É essa tal resiliência, esse tal querer, e o meu pai, mesmo sendo sportinguista, acompanhou-me mesmo nos treinos do Benfica até o momento que eu deixei de jogar no Benfica. E anos mais tarde ele até se tornou portista, quando triunfou. Sim, depois lá está. Não foi só o meu pai, eu também. Porque é como nós costumamos dizer, o pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Eu costumo muito dizer isso, às vezes é injusto também, eu sou pai, não é? Mas às vezes é injusto também, porque as pessoas não têm a noção é fácil explicar, porque eu saí de Lisboa um ano sem jogar, sair do Benfica, sabendo que colegas meus não tinham tido tanto sucesso até então, até
no Porto, eu tinha que mostrar tudo e mais alguma coisa para ficar no Futebol Clube do Porto, e reconhecendo que o Futebol Clube do Porto assinou comigo numa altura difícil da minha carreira, e até podia ser na minha vida pessoal, porque não tirei a toalha ao chão por milagre, porque tive 2, 3 amigos que me ajudaram nesse sentido. Ficar a treinar sozinho no Monsanto, professor Mariano atrás, exatamente, Mariano, 2 em 2 meses, não é? a receber mesmo no limite, em 2 em 2 meses, já tendo uma filha nessa altura, casa para pagar, carro para pagar, enfim, era tudo no limite. Mas aguentei e tive a felicidade, lá está. Por isso é que eu não brindo à saúde, eu brindo à sorte, porque mesmo aqueles milionários ou multimilionários do Titanic afogaram-se e morreram e tinham dinheiro, não é? Eu costumo dizer isto muitas vezes, então brindo sempre à sorte. E o que é a sorte? A sorte foi ter encontrado o Mourinho, que esteve no Benfica e que já me conhecia, e depois foi para o Porto, depois do Leiria, e quis-me na sua equipa. Isso é o momento certo, e foi a partir desse momento que eu mudei o chip e disse, não, eu tenho que ser grato ao Porto. A partir deste momento eu sou portista. E puxando um bocadinho a cassete atrás, eu pedi para pormos a primeira capa da bola, onde não aparece o Maniche, mas que remonta a uma data 12 de setembro de 95, onde com 17 anos Maniche se estreia pela equipa principal do Benfica, Contra o Lierse. com o Lierse na Taça UEFA, e creio que nós estivemos a falar um bocadinho disto em off, e não há bem dados oficiais, mas estará de certeza no top 3 jogadores mais jovens sempre do Benfica, É um orgulho. titular numa competição europeia. E pedia-lhe que explicasse como é que é viver esse momento. É um orgulho, Afonso, porque naquela altura era difícil jogar numa equipa como o Benfica, com tantos craques. Recordo-me que os estrangeiros eram 4, mas só podias jogar 3. Eu vou-te confessar uma coisa, eu acho que vocês, com tanta pesquisa que fizeram e acertaram em tudo, Do sabem Valdo. perfeitamente aquilo que eu vou dizer. O Valdo. O Valdo foi a grande ajuda para eu estar nesse pódio, porque foi ele que abdicou de jogar para eu jogar nesse jogo. Ele falou com o Mário Wilson na altura. Antes disso, deixa-me recuar, foi o Arthur Jorge que me convocou. Sim, é despedido. E é despedido nesse preciso dia que vamos para estágio, exatamente. E foi o Mário Wilson que me colocou a jogar, fruto do Valdo que insistiu. Eu nesse jogo entrei, mas em casa joguei titular. E o Valdo ficou na bancada, porque o Valdo era lá está o quarto estrangeiro, ou terceiro estrangeiro, digamos, que abdicou, disse ao Mário Wilson, Mister, eu dei oportunidade ao miúdo, que ele tem valor, tem capacidade, e não vai desfaraldar expectativas, deixe-o jogar. E foi o Valdo que fez a cabeça ao Mário Wilson para eu jogar. E os seus 2 jogos nessa época são precisamente os 2 jogos da Taça UEFA. Sim, mas eu já treinava com a equipa principal, regularmente. já treinava, que eu recordo-me do Canija, antes disso, eu cheguei a treinar com o Mozart, eu olhava para eles, o Mozart então nem me chegava perto, porque tinha receio que o Mozart levava aquilo a sério, e foi adjunto depois do Mourinho. Mas lá está, esse respeito que nós tínhamos, entrar no balneário e olhar onde é que eu vou-me sentar, qual é o espaço vazio, tinhas que estar à espera que um deles dissesse, é aqui, equipa este aqui. No autocarro, eu recordo-me nesse jogo, eu fiquei no quarto com o Ricardo Gomes, e Ricardo Gomes, por amor de Deus, eu estou a tomar o pequeno almoço com o paninho, e ele vai embora para o autocarro e eu fico a tomar um pequeno almoço sozinho. Afinal já tinha passado na hora, todos à minha espera no autocarro, e o Ricardo Gomes não me tinha dito rigorosamente nada. Isto é, a responsabilidade tinha que ir em mim, eu é que tinha que ser responsável de dizer não, já está na hora para ir embora. Eu nem estava à espera que ele me dissesse alguma coisa para ir embora. Ele não disse nada, lá está, esse profissionalismo, essa cobrança. Depois entrei no autocarro, todos a bater palmas, e eu, tipo um tomate, miúdo. Mas de facto, entrar com 17 anos nessa geração, recordo-me perfeitamente o Arthur Jorge, na altura, depois de um jogo em que nós perdemos 2-0 contra o Sporting, se não me falha a memória, em casa, em que as únicas palavras que o Arthur Jorge disse no balneário foi assim: Vítor Paneira, Veloso, como é que é possível vocês jogarem tanto tempo juntos e não conseguem ir à linha fazer um cruzamento? Meus meninos, vamos embora.
Eu colei à parede. Onde é que eu estou? Só disse isto. Pronto. E ninguém disse nada, um silêncio, e vamos treinar e tudo mais. Entrar nesse tão cedo, Sim. com estes episódios, com estes ensinamentos, com este respeito, com essa cultura ganhadora e de Exigência. e de exigência, exatamente. Foi benéfico para mim depois no futuro. Depois vai ao Alverca 3 anos, emprestado, com o Benfica. Dá para ir ao Rui Vitória, Joga não é? com o Rui Vitória, colega do Rui Vitória. O Rui Vitória foi suplente, meu suplente. Ele já acaba aí, Foi a portanto. partir daí que ele desistiu depois. Foi para para a treinador. educação física. Que ele próprio diz. Sobe na primeira época logo. Depois estava na segunda divisão portuguesa, sobe para a primeira liga. O que é que lhe valeram esses 3 anos? Valeram uma amizade com o Deco também? Foi o Deco. No futebol tenho. Eu não sou hipócrita, as pessoas já me conhecem. Eu tenho muito poucos amigos do coração de casa. Eu acho que muitos dizem, não querem dizer aquilo que eu digo, porque não se faz muitos amigos no futebol. Temos muitos conhecidos. É uma área em que tu te cruzas e abraças e cumprimentas, mas depois não levas isso para casa. E eu tenho o Deco, tenho o Figo, enfim, tenho o Jorge Costa, o Mourinho, poucos, mas foram esses que me marcaram. O Costinha, a altura também, enfim, são pessoas que tu te identificas, pessoas que te ajudaram a crescer também, porque muitas vezes as equipas se constroem fora do campo. E foi exatamente no Alverca que nós começámos a construir uma amizade fantástica. Eu falo do Deco. Éramos jovens, não sabia aquilo que iria acontecer. No segundo ano subimos logo ao Alverca pela primeira vez à Primeira Liga. A segunda liga, como ainda é hoje, bastante competitiva, não se joga tão bem, mas nós tínhamos uma equipa com qualidade, de facto. Éramos jovens, vínhamos do Benfica também, tínhamos alguns com o nariz empinado, com patrocínios da Adidas, a aparecer ali no Alverca, enfim. Mas depois tínhamos o Raul José, tínhamos o Lima, outros jogadores com mais experiência, em que nos colocava os pés assentos no chão. Mas o Deco, desculpa interromper, o Deco era um dos seus alvos. Ele dizia isso. O Deco sofreu comigo, de facto. Sofreu, lá está, aquela invejazinha, vem para aqui, tá. E depois não era bem da minha posição, mas cruzava-se ali, cada um tinha que... Jogávamos em 4-3-3, muitas vezes era o Juba, eu e o Deco, às vezes era o Golial, enfim, trocávamos ali os quatro, era a competitividade mas o Deco nessa altura já sabia que era um craque. Eu dava-lhe porrada porque ele jogava tão bem que nós tínhamos que bater nele. Tínhamos que bater nele. É um contrassenso, mas é verdade. E depois volta ao Benfica, não é? Recebe o voto de confiança de Paiancas, não é? E faz a época até mais goleadora da carreira, também 12 derivado. Sou o segundo melhor marcador atrás do Nuno Gomes nesse ano, a jogar extremo esquerdo. 2 Nuno Ribeiro. Exatamente. Às vezes no avião, na seleção, era complicado, e mesmo no Benfica, porque normalmente aqueles que têm mais internalizações vão à frente, não é? E depois vão distribuindo os outros para trás, e eu às vezes ganhava, não dizia nada, Nuno Ribeiro, e eu ia à frente e o Nuno Gomes, tu aqui Nuno Ribeiro, e ficava assim na dúvida se era ele, se era eu, mas era ele que tinha mais anos mais anos de casa, de Benfica naquela altura. De casa não tinha mais de sénior. Só um parênteses, há uma curiosidade que o Nuno Luz nos contou quando nós começámos, que há um jogo do Euro 2004, inclusivamente, que na ficha técnica estavam 2 Nunos Ribeiros, um no banco e outro a jogar, e o árbitro não sabia qual é que... Não, o Nuno era. Luz, na reportagem, tinha que dizer o 11 inicial e não conseguia dizer. Recebe em direto. Não sabia se era o Manis, se era o Nuno. Era o Nuno Gomes a sério. Então disse Nuno Ribeiro. Sim, verdade. No Ribeiro no banco e no Ribeiro titular. Mas voltávamos para o Benfica, regressa, vem para o extremo esquerdo, para o Borski na direita, faz uma grande época e depois acaba por se cruzar nesse período pela primeira vez com José Mourinho. Aí sim, acredito que tenha sido bastante marcante, até
pela metodologia que ele imprimiu desde logo no Benfica, ainda que durante pouco tempo, e naturalmente para aquela história que o Manis sabe das voltas ao campo, que acho que aí ficou logo um bom cartão de visita de quem é que era o José Mourinho. Mas eu não posso esquecer o Paikens, porque foi ele, de facto, Claro, que buscar o naturalmente. Alverca, foi ele que apostou em mim nessa altura. Eu faço uma excelente época, extremo esquerdo, lá está, acho que estava o Luís Carlos a jogar, lesionou-se, e eu entrei para o lugar dele e acabei por fazer golo. Eu acho que foi contra o Setúbal, se não me falha a memória. Fiz golo e a partir desse momento nunca mais saí. E até o Pau Borges muitas vezes até ficava no banco, porque às vezes jogava eu no lado direito, o Sábio depois também jogava no outro lado, enfim. Mas o Pau Borges era um craque. E correu bem. Lá está, foi a formação que me deu essas bases, como referiste na tua introdução. Eu joguei todas as posições e isto muitas vezes faz falta, estes miúdos na formação, passarem por esses momentos. E hoje em dia acho que o futebol está muito formatado, porque o miúdo tem que fazer aquela posição e não pode ter a criatividade. Por isso é mais físico hoje em dia do que haver esses mágicos, esses número 10. Está a desaparecer cada vez mais, infelizmente. Pela exigência que sim. Exatamente. Mas depois chega o Mourinho. O Mourinho foi um ar fresco no sentido de aquela comunicação. Ainda hoje é um craque na comunicação, mas ninguém o conhecia. Enfim, ele também tinha fome de ganhar. Vai com toda a força para o Benfica. Apanha uma equipa mais ou menos, com alguma dificuldade, direi. Mal na tabela classificativa, com algumas dúvidas, o clube também não estava a passar um bom momento, dificultou ao máximo essa estabilidade da equipe, mas ele com os seus treinos foi a primeira vez que eu via fazer trabalho de força com bola. Nunca tinha visto uma coisa assim, tu correres tanto, mas com bola. É isso. E não te cansas, porque o jogador quer é bola, quer ver bola. Treino físico conjugado com bola. Com aquilo que o jogador mais gosta. Mais gosta que é bola. Se tiras a bola, acabou. O jogador, o chip, não há nada a fazer. Então tens que ter bola. E ele já sabia disso. É trabalho, aqueles 10, 15 minutos de preparação física com bola, posse de bola, 3 equipas, que o objetivo tinhas de fazer 10 passos, e isso dá-te intensidade, dá qualidade também de passe, reação à perda, reação à perda, de pensar equipas. a bola tem que vir, tu já sabes onde é que tens que passar. Ele tinha já isso tudo, era incrível, e pronto. E eu, como era um jogador irreverente, um jogo de treino, eu acho que foi contra, não sei se foi o Diogo Luís que sofreu essa pancada. Hoje seu colega de painel. É verdade, e dou muito bem com o Diogo. E responsável pelo Mano estar aqui. Sim, eu tive hoje com ele, por acaso. Eu disse logo que sim, e o Diogo, pá, vai, que eles são porreiros e tal. Não, mas fez-lhe uma entrada? Fiz, porque aquilo era um jogo contra a equipa B, na altura já havia a equipa B, e logo aos 5 minutos de treino, a bola, uma entrada de loucos. E o Mourinho estava a ver o jogo na bancada e o Mozart é que estava cá em baixo. O Mourinho dá a indicação ao Mozart, olha, diz a ele, sai do treino e corre até o treino acabar. Aquilo faltava mais 40 minutos para acabar. E o Mozart, olha, o Mister diz para tu saíres do campo, que isto não é uma entrada que se faça, mas até o treino acabar, a primeira parte, tens que correr à volta do campo. E eu, está bem, ok, não tem problema nenhum. Corri, pronto, dei 2 voltinhas só em 40 minutos. E ele não me convoca. No outro dia, depois dessa semana, no primeiro dia da semana de treino, perguntou-me se eu sabia o motivo de não ter sido convocado. E eu disse, mister, o motivo foi que eu fiz uma entrada dura sobre um colega, não devia ter feito isso. E ele interrompeu-me logo, não, eu gosto que tu treines assim. Agora, estás muito mal fisicamente. Em 40 minutos, 2 voltas ao campo, isso não é para um jogador de futebol. E o que eu lembro ali, acabou. Depois ficámos excelentes amigos, depois compreendemos. Ele gostava dessa irreverência, a minha personalidade encaixou também na dele, no sentido de compromisso, eu queria sempre muito mais. Ele também sabia, porque os jogadores não são todos iguais, e ele sabe lidar com isso mesmo. Ele não podia lidar comigo igual ao Ricardo Carvalho. Esquece.
Ricardo escondia-se e ia embora. Eu não, eu queria. Estás a dizer Aceitava isso? melhor, Então, aceitava melhor não, eu aceitava, eu queria era Gostava de ser picado. Picado. Até Eu era o inverso. O Ricardo era diferente. Eu, É isso, e até só um já exemplo. ouvi o Manis dizer que em jogos grandes nem lhe dizia nada porque sabia que isso era. Não. O Mourinho até a primeira vez que eu estou no Porto e a primeira vez que venho jogar à Luz, o Mourinho disse-me assim: anda, deixa-me primeiro eu entrar, para eu levar uma assobiadela, depois entras tu. Oh, mas eu entro consigo, vamos a dobrar. E entramos os dois, começámos a rir um para o outro. Não foi aquela assobiadela, mas óbvio e tal. Mas pronto, aquilo depois acabou porque nós acabámos por ganhar 1-0. Eu fiz o passo para o gol do Deco e já tinha ganhámos o jogo muito bem e correu muito bem. E depois os adeptos acalmaram. Eu costumo dizer, há uns adeptos que não compreenderam essa situação, mas a culpa não foi minha, como é óbvio. Eu não saí do Benfica porque quis, saí do Benfica porque alguém não me quis nas condições que devia ter ficado, e a história, eu já escrevi isso no meu livro. Eu tinha que assinar por um empresário, José Veiga, saíram do Paulo Barbosa na altura. Eu disse ao Luís Filipe Vieira que não fazia qualquer sentido, porque o Paulo Barbosa estava comigo no Alverca, tinha-me ajudado naquele momento, não tinha-me feito rigorosamente nada, e eu também não tinha nada contra o José Veiga, só que não conhecia. E eu não ia assinar por uma pessoa que não conheço. E ele tinha 5 anos de contrato em cima da mesa. Eu disse, ok, onde é que é para assinar? Não assino já, mas tens que ir. Pronto, a partir desse momento... E até se dava relativamente bem com o Luís Filipe Vieira. Muito bem, sabes que o Luís Filipe Vieira, eu era como ele diz, nesse dia, ele até diz, assina isso, que eu sou como teu pai. E eu disse, então imagino que você fosse meu tio, está-me a apresentar uma proposta e dizer que eu tenho que mudar de empresário. Imagina se tu fosse meu tio. Porque ele era de facto uma pessoa incrível para mim, sempre foi. Eu também, porque eu, quando saí do Alverca vou para o Benfica, ele ligava-me constantemente a pedir camisolas para o filho dele, para oferecer depois aos amigos. Tinha uma boa relação com ele. Aliás, vou contar uma história, poucos sabem, ele foi meu fiador da minha primeira casa. Exato. Que eu não tinha dinheiro para pagar. Foi no Real Forte, também ele construiu também. E foi ele que me ajudou a ter a minha primeira casa, e tivemos uma ligação muito boa até este momento. Depois afastámos e ele, não posso dizer os dois nomes, mas ele recentemente disse que não foi ele que teve essa iniciativa de mandar embora, foram 2 pessoas que ficaram no Benfica depois, ligadas ao clube. Ok. Fica a dúvida. Fica para o outro episódio. E depois segue-se obviamente o Futebol Clube do Porto, e eu acho que para iniciar esta chegada ao Futebol Clube do Porto eu tinha que lhe perguntar se já gosta de arroz com grelos. Olha, valeu a pena, valeu a pena, porque às vezes fazemos sacrifícios, para tentar dar resultado, e de facto nessa noite eu não esperava que fosse arroz de grelos. Foi jantar à casa de Jorge Nuno Pinto da Costa, em que eu só de olhar para ele, eu quase tremia, aquilo era um respeito imenso. E curiosamente eu chego cedo, à tarde, e estávamos a ver um jogo 2 equipas estrangeiras em casa dele, e ele sabia os nomes dos jogadores. Aquilo era incrível. Eu jamais pensaria que ele tivesse a percepção do conhecimento de jogadores fora de Portugal. E até tempo muitos para comentadores isso, não têm. Imagina ele, que estava focado sempre 24 horas no seu Futebol pelo Porto. E foi aí que eu comecei não, ele percebe, ele não é só um presidente, não, ele é um presidente ativo, ele é um presidente conhecedor. Pronto, e depois fomos para a mesa, e quando vejo os grelos, eu digo assim, o que é que eu vou fazer? Se eu vou dizer que não, eu tenho um contrato há 3 anos, eu vou dizer que não, ele vai levar a mal, não sei se vai diminuir para 2 ou para nenhum, eu vou engolir isto, não vou dizer nada, com filetes de peixe, e comi, engasguei, bebia
água, aquilo era de cair, era só água, só água. E ele, não foi ele, a esposa na altura, a Filomena, quer mais, Manis? Pode ser mais um pouco. ainda reforcei a dose para garantir que eu estava ali mesmo feliz com tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, acabei por assinar 3 anos de contrato. O arroz de grilo valeu a pena, mas nunca mais comi. Para além do arroz de grelos, também no Porto há uma história com o arroz de cabidela, não é? Isto é os relógios. Nós tínhamos este almoço de equipa, lá está. Para além do vinho verde, mas pronto. Sim, mas os relógios é contar isto, não se pode contar. Os jovens não podem fazer estas coisas. Eu de facto fiquei num grupo fantástico de seres humanos incríveis. E já lá vamos falar de todos eles. Mas ao mesmo tempo eram todos malucos e não tínhamos a noção de... Nós, eu digo, criticamos esta geração por coisas que fazem, às vezes nem nada de mal, e critica-se, e as pessoas não têm a noção da... Desculpem o tempo da porcaria que a gente fazia. Fazíamos tanta porcaria, só que não havia redes sociais. Exato. E estes miúdos agora pagam por essa fatura. Também é bom em outros casos, não é? Em outros sentidos também as redes sociais vêm ajudar também a reforçar o marketing da autoprojeção também, mas também eles não podem sair, não podem se mexer. Cria uma bolhazinha E nós tivemos essa vantagem. E desvantagem também, porque aquilo que nós fizemos também de positivo não foi tão divulgado e tão projetado como agora, não é? Pronto, isto é o quê? Daí eu dizer que é mau compararmos. Claro. Cada geração é uma geração. Quando dizem que esta geração é a melhor de sempre, eu não concordo. Não é porque a minha, num ponto de vista, ser a melhor, mas eu recuo depois. E quando olho para Rui Costa, Paulo de Sousa, Vítor Bahia, Figo, eu digo assim, e estes, não é? É difícil, por isso cada geração, como estás a dizer, Afonso, cada geração tem a sua qualidade. Respondendo ao arroz cabidela, nós todas as semanas tínhamos almoço de equipa, aliás, era quase todos os dias, não era uma vez por semana, era quase todos os dias, e obrigatoriamente o Paulinho Santos lembrou-se com mais o secretário, Jorge Costa, enfim, temos que pôr os relógios para ver se vocês têm relógios verdadeiros ou falsos, se compram aí na Feira da Ladra, tudo, os relógios todos para dentro do arroz cabidela, onde vamos comer. Sim, todos. Os únicos que não puseram foram o Vítor Bahia e o Paulo Ferreira, porque a bracelete era de pele ou de couro, ou o que é que não se podia sujar. São falsos. Pronto, já percebemos que esses dois são falsos. Sim, e eles a fazer assim. Incrível. Os relógios a saírem assim. O arroz a cair, o franguinho assim. E o que é isto? É uma vergonha. Mas houve dois que o ponteiro... tá. Houve dois que o ponteiro parou, não foi? Houve dois que foi logo para o lixo, não vou dizer o nome, tu deves ter aí. Eu gostava que o Mário se os revelasse. Não, nessas coisas não posso, que eu não sei se eu continuar a fazer a mesma coisa. Mas sim, houve dois, não estou a dizer que foi o Vítor e o Paulo, porque eles não puseram sequer por causa do safaram-se pela bracelete. E pronto, esses já sabemos que são falsos, podem não ser, mas ficaram como falsos. Agora os outros dois, o relógio parou, o ponteirozinho não mexeu mais. E então descobrimos que, de facto, e depois tiveram que comprar um relógio verdadeiro. Todos os dias começaram a levar na cabeça para comprar um relógio verdadeiro. Foi assim. E era esse o segredo daquele Porto? Era porque nós não combinávamos para almoçar, mas todos apareciam no mesmo restaurante. Mesmo aqueles que não jogavam. Porque o problema não é os que jogam, porque eles estão felizes e contentes da vida. O problema é aqueles que não jogam, que podem criar os tais problemas ao grupo de trabalho, o próprio treinador, levando 2 ou 3 titulares e para beber-copos. Isto era assim antigamente, não sei. Agora os miúdos bebem mais Coca-Cola, penso eu, ainda bem, mas ainda bem não, para o meu negócio é mau. Não, mas de facto havia essa cumplicidade fora do campo que ficava bem notório e bem patente dentro do campo, porque nós éramos de facto amigos. Não éramos conhecidos, éramos amigos, não éramos colegas, porque o que difere muito do nosso tempo para agora é que nós conhecíamos o nosso colega. Nós olhávamos olhos nos olhos do colega. Nós sabíamos a dor que ele estava a sentir
de algo pessoal que ele podia estar a sofrer. Nós passávamos muito tempo juntos e isso é que difere desta nova geração, no sentido em que a preocupação dos miúdos hoje em dia é uma selfie para pôr nas redes sociais. Lá está. E nós não. Nós tínhamos que compreender a dor um do outro porque olhávamos nos olhos. Tu tens um problema, diz-me. E havia essa confiança, essa intimidade. Eu acho que tinha olhado para mim que eu tinha por Tu pescaste os olhos. Mas é isso, além de uma equipa, era uma família, ou seja, era uma verdadeira família. Aliás, o Cândido Costa, quando cá esteve connosco, tem essa frase, não é? Que o balneário é o último reduto de cada jogador, no sentido em que se um cai, todos vão tentar nós levantar. passamos muito mais tempo com os nossos colegas, muitas vezes com a própria família. E muitas vezes o nosso colega, o Deco já me conhecia fora do campo. E dentro do campo ele não fazia assim para ele passar a bola. Ele baixava um olhar, eu já sabia o que é que ele queria, onde é que ele queria a bola, se era no pé ou se era mais à frente. Ou se era para o pé esquerdo para ele depois puxar para dentro e dar com o pé direito. E ele comigo era igual. Se eu entrava naquele momento entre os centrais, ele já sabia que não era a música do Rui Veloso, não é? Entre os centrais, não é? Jardel. Mas ele já sabia exatamente. Por isso, essa complexidade vem muito, e eu refiro sempre a isso. É bom nós passarmos mais tempo com os colegas para percebermos. Os tais movimentos, obviamente, que se aprende no treino e vai-se fazer no treino, mas depois o interior, perceber que às vezes, e no futebol tem muito isso, o jogador pode ser medíocre, mas se o coletivo for forte, o jogador medíocre torna-se um grande jogador. E se o coletivo for medíocre, o jogador excelente passa a ser medíocre também. O coletivo é que manda nisto. Sim. Era o grupo. Algo que eu lhe queria perguntar e também dizer, uma vez que estamos a falar de grupo e de união, é inquestionável que um dos motores desse grupo tão coeso era um senhor chamado Jorge Costa, que foi muito importante na sua integração. E eu recordo aqui 2 momentos. O primeiro, quando no jogo da apresentação desse ano em que o Manis chega, contra o Atlético Madrid, penso eu, 3-0, ganhamos. o Jorge Costa disse-lhe que a partir deste momento és um dos nossos, o que significava que a partir daí ia defendê-lo até à morte. Curiosamente, o último jogo em que também o vê também é um jogo de apresentação contra o Atlético Madrid. Há coisas que parece que estão interligadas. Gostava que nos falasse do Jorge e da sua importância, porque acho que nunca devemos deixar de falar de Jorge Costa. Sim, o Jorge vai ser interno sempre para todos nós. Foi com ele que nós aprendemos eu aprendi a ser Porto, obviamente por 2 pessoas. Eu costumo sempre dizer que aprendi a gostar da cidade do Porto e a amar o Futebol Clube Porto, pelo Pinto Costa e pelo Jorge Costa. Foram as 2 pessoas que me ensinaram os valores para vestir aquela camisola. Jorge Costa, obviamente, mais perto de mim, não era só um colega, era como fosse um irmão ou como fosse o tio mais velho, digamos assim, era tudo para mim. Porque ele passou os tais princípios, os tais valores. Fala-se muito do ADN, às vezes é tão difícil explicar o que é o ADN do Futebol do Porto, ou do Benfica, ou do Sport. É difícil explicar, tens que o sentir. E nós sentíamos essa presença constante. E o que é o ADN? É a exigência, em que os treinos eram jogos, uma entrada mais ríspida num colega era como fosse no jogo, tinha que ser assim. Eu nunca tinha visto um lance em que a bola veio no ar antes do Ian Kauskas cabecear, já estava a levar uma cotovelada e uma lambada do Jorge Costa. Eu nunca tinha visto aquilo e o Ian Kauskas não dizia nada. E eu digo, meu Deus do céu, é a sério, vamos a isso. Mas depois, dentro do balneário, o Jorge criava um ambiente
tão bom, tão familiar, é difícil explicar isto. E ele, de facto, quando me diz que a partir deste momento é um dos nossos, eu também sabia que estava à experiência, por tudo aquilo que já referi. Sair do Benfica, um ano sem jogar, de Lisboa, obviamente tinha o pack completo para os adeptos confiarem em mim e até os próprios jogadores, porque, se não falha a memória, quem resultou saindo do Benfica, o Juran Kulkov, não sei se o Rui Águas, ou o Dito, não me lembro assim, de muitos jogadores, não é? E para o Jorge Costa, o Manis conta que ele disse que não esperava que chegasse a ter. Não esperava. Ele disse: eu não esperava que tu fosse assim, ou que enfim, custa-me falar muito dele, porque ele, nesse dia eu tinha estado um dia antes com ele a jantar, com o Jorge Costa, no jogo, um dia antes do jogo. Depois do jogo estive com ele também no balneário, a falar, e depois morre no outro dia. É incrível que não estás à espera de uma pessoa tão... Sim. Hoje em dia, agora é fácil dizer tudo de bom quando as pessoas morrem, quando nós... Mas não era necessário falar, porque todos os jogadores foram... Jorge Costa sempre fez. É unânime. Sim, sim. E personifica há poucas pessoas que são unânimes no futebol, porque quase todos não são consensuais, e o Jorge Costa conseguia. Um dos melhores amigos era o Rui Costa, presidente do Benfica. Um dos melhores amigos dele também, o Nuno Gomes, também dava-se muito bem com ele na seleção, e mesmo jogadores do Sporting. Enfim, ele era consensual, era muito boa pessoa, muito boa gente. Foi dos melhores capitães que eu tive na minha carreira, sem dúvida alguma, porque passou-me tudo. Passou-me as maldades, passou-me a positividade também, o que é representar um clube como o Futebol Clube do Porto. O João Pinto também no Benfica também era a minha figura também, para me basear nele. Também era amigo de Jorge Costa. Sim, e depois tive o Lampard e o John Terno, que eram estes, em termos de profissionalismo e de liderança, estes para mim estão sempre. São Jorge Costa, o João Pinto do Benfica, o João Terry e o Lampard, para mim, e o Figo na seleção também, o Figo na seleção ainda hoje, a passar esses valores, o que é representar o nosso país, também fantástico. Por isso eu tive essa felicidade de jogar ao lado de grandes jogadores, mas acima de tudo de grandes seres humanos. Muito bem. E fica aqui uma bonita homenagem a Jorge Costa. E eu segui em frente. Já falámos do José Mourinho no Benfica, e eu, para falarmos do José Mourinho no Porto, começava até por citar aqui um bocadinho daquilo que foi o que José Mourinho disse no prefácio do seu livro. É que ainda hoje, passados tantos anos, continua à procura de Maniche. Ele era um médio, era um 8, era o melhor amigo do 6 e o parceiro do 10. Estas frases é incrível. Porque efetivamente era aquilo que aquele Porto era, não é? Era o L de ligação perfeita entre Costinha e Deco. Tudo funcionava. E se calhar era aquela peça que faltava. Costinha sabia exatamente. O Costinha podia jogar a 8 e eu podia jogar a 6. O Deco podia jogar a 8, o Costinha já não fazia 10. já pedi muito ao Costinha, com todo o respeito. Era um 6, o 8, mas era mais 6. Mas de facto, e fazia o seu papel fantasticamente bem. Era um 6 puro, um 6 que hoje em dia já não há esse 6. Era o Florentino do Benfica, podia ser o tal 6, mas hoje em dia a moda está para o duplo pivô, em que o 6 e o 8 têm que fazer exatamente as mesmas coisas. Amarrar o 8. Tem que fazer, um vai lá, o outro tem que ficar, é à vez, e muitas vezes a característica e o perfil do jogador não se compadece com aquela tática em si, então a equipa sofre muito. Mas nós, lá está, éramos os três muito amigos, éramos os três que conhecíamos também, lá está, de fora, em que já nos conhecíamos olhos nos olhos, aquilo era um trio fantástico. E quando o Mourinho escreveu isso no meu livro, eu pensei, de facto é verdade, eu revejo-me nisto. Nunca tinha pensado, mas de facto eu podia jogar a 6 como a 10, apesar de 10 também não gostava, sinceramente, porque não gostava de receber a bola de costas para a baliza, e não tinha o perfil como o Deco tinha. O Deco ganhava praticamente os ressaltos todos, tinha a criatividade do último passe, enfim, lá está,
foi um trio que se complementou muitíssimo bem, devido ao facto de termos um conhecimento muito acentuado naquilo que nós tínhamos que fazer. O papel de cada um e como se complementar, não é? Dentro e fora de campo. E o respeito também, eu acho que nós tínhamos, além de sermos amigos, tínhamos respeito uns pelos outros, porque lá está, o Porto nesse ano, se houvesse um jogador que tivesse mal fisicamente, ou passasse por um ou outro jogo com alguma negatividade, se assim se pode dizer, havia outro do banco que ia saltar e tu não jogavas. O Cândido aqui chegou a dizer que na pré-época de... Isto é mentira. Okay. Já falei com ele, isto é mentira. Ele nunca foi titular. Ó Cândido, por amor de Deus. Podes contar as tuas histórias que eu amo-te. Tu és lindo. Toda a gente sabe isso. Mas dizeres que eu era teu suplente, isso não digas isso. Não digas isso. Mas porque o Mário já Não, o Mourinho, obviamente, fazia duas equipas, de facto, dos treinos. E obviamente que havia uma equipa num jogo, a primeira parte jogavam um 11, e na segunda parte jogava outro. Contra outra equipa jogavam, às vezes jogava a equipa da segunda parte em primeiro, passava para a primeira parte com outra equipa e vice-versa. Ele dizer que fez 2 treinos, acho que foi 2 treinos a titular. O Cândido foi 2 treinos, talvez, que eu acho que estava lesionado. Mas o Candinho é muito giro a contar esta história. Mas ele fica, pronto, a gente tem que se convencer que foi exatamente aquilo. Porque ele conta essa história tão bem como todas as outras. Ele é um craque da comunicação. As pessoas não tinham a noção do que era efetivamente o Cândido Costa. Como é que ele era no balneário? Mas nós já sabíamos que ele era esta pessoa que agora todos nós temos a ver, porque ele tem jeito, tem capacidade de argumentação, ele tem sempre uma resposta. Aquele sentido de humor, tem puro, sentido de humor assim, puro. Solta qualquer coisa. Uma história assim, ele consegue fazer uma história, vai buscar, vai à Zâmbia, volta e a história é fantástica, contada por ele. Se for eu a contar já não tem graça nenhuma. Por isso ele está a ter uma carreira fantástica no humor e acho que pode continuar. Infelizmente está-lhe a correr muitíssimo bem, eu gosto muito dele, mas ser titular, canto isso não. Um abraço para o Cândido. Um abraço para ele. Exatamente. Vamos às conquistas no Futebol do Porto. Há 2 maiores. A mais saborosa foi a primeira. Por ordem de capas. Pronto, Sim. que é isso. Eu tenho aqui agora uma sequência para percorrer um bocadinho a história no Porto e já falou da primeira. A primeira capa, já falou dela, antecipou-se, chegou na antecipação. Lá está, é um 8 que sabe defender. Que é precisamente a sua ida à luz, a sua primeira ida à luz como jogador do Futebol Clube do Porto. Aliás, é homem do jogo para a bola. Só não gostei da nota 8, podiam dar 10. Mas é o homem do jogo, mas era difícil naquele tempo darem 10. Pois era. Aquilo era preciso um milagre. Sim. Mas 8 já era muito bom. 8 é um jogador do Porto naquela altura. É porque foi mesmo muito bom. Foi mesmo muito bom. E lá está. Sinto-me orgulhoso daquela nota. Com uma assistência para Deco, exatamente, lá Sim, está, o a Deco. mostrar a simbiose. Lá está, se não fosse golo, talvez a assistência passasse despercebida. Isso às vezes também ajuda, encaixou tudo ali, foi o passe, mas acima de tudo o golo, porque o golo é que dá ênfase ao passe, não é? Exatamente. E depois a seguir temos mais uma capa, creio que exatamente, que é aqui na vitória nas Antas, frente ao Lásio, em que 4-1, não foi? Que é uma das vitórias épicas dessa caminhada para a final da Taça UEFA, em que faz o golo que repõe o empate, porque a Lásio começa a ganhar esse jogo. E depois, culminando, obviamente, nessa primeira época, com a vitória em... Foi tudo especial, Afonso, nesse Sevilha, ano. em Sevilha. E eu costumo dizer que eu gostei de ganhar todas estas conquistas, obviamente, mas aquela que a mais saborosa, assim se pode dizer, foi a Taça UEFA. Foi a Taça UEFA. Inédita para o Porto, não é? Para o Futebol Clube do Porto. Exatamente, inédita para o Porto. O Porto não tinha ganho até então esse troféu. E depois o Porto não ganhava o campeonato há 3 anos, não estava numa boa fase também, e juntou-se tudo, porque jogadores ambiciosos, jogadores tinham acabado de chegar, o José Mourinho também com a ambição de querer muitíssimo mais como treinador e ganhar.
E a Taça UEFA era impensável um clube português pensar em ganhar uma competição europeia, independentemente de qual seja, ou a UEFA, ou a Champions. E ganharam ao Nós foi jogo a jogo. ao som da Sereré, da SketchUp. Repara da confiança que nós tínhamos, que nós abdicámos, houve uma parte não sei se foi nos oitavos finais, acho que foi a partir desse momento, depois da fase de grupos, abdicámos dos prémios de jogo e queríamos o bolo. Isto é, o bolo era maior, nós tínhamos tanta confiança que queríamos conquistar o bolo. O bolo é, obviamente, que é o troféu e os prémios. E os prémios. Mas se fosse prémio jogo a jogo, o prémio era menor do que o próprio bolo. Então nós não queremos os prémios. Vamos chegar até lá. Queremos, se ganharmos, queremos este valor. Nas Champions também fizemos a mesma coisa, porque tínhamos confiança em nós, porque não houve muitos jogadores que chegaram depois no outro ano, para aí 4 ou 5 talvez, que incorporaram-se no mesmo plantel da época anterior, e isso foi fácil. E depois chega, provavelmente, aquilo que eu considero, e acredito que o Maniche também, que é a melhor época da sua carreira, até pelo reconhecimento, conjuga não só performance individual com sucesso coletivo, e depois o reconhecimento internacional. É 24º na Bola de Ouro 2004, a par de Baraja, Guili e Nicopolidis. Mas Tomara ter marcado ao Nicopolidis. Quem ficou em último? Em último, agora não fiquei... Maldino, não é? É o Maldino? Penso que é um Éder. O Figo ficou em 24º. Exato. Mas agora falam muito, o João Neves ficou em 29º, não foi? Estás a ver? Estás a ver que desvalorizaram e tínhamos 5 jogadores nesse... E é 11 do ano de 2004 da FIFA e da UEFA. Sendo que, por exemplo, no da FIFA está Ricardo Carvalho e Deco, no da UEFA está Ricardo Carvalho e Cristiano Ronaldo. Portanto, o Deco... Imagina se tivesse redes sociais, era uma mina já valia não sei quando. Milhões de seguidores. Pronto, mas isto não conta para nada, ninguém se lembra disso. Estás a relembrar pessoas. É bom relembrar. Ainda bem que estás a relembrar. Não, mas de facto foi verdade isso. Não dou assim muito valor, porque eu acho que as conquistas individuais é fruto do coletivo, por isso mas orgulho-me imenso, não sou ingênuo, não sou hipócrita, gostei muito de estar associado, obviamente, ao 11, tanto num ano como no outro, e olhas para essa equipa e eu digo assim, com estes jogadores, eu estar ali no 11 deixa-me bastante feliz, e dizer que a minha carreira de facto valeu mesmo a pena, porque agora falou-se muito do Nuno Mendes, que para mim é neste momento é o melhor lateral esquerdo do mundo, do João Neves, com todo... Aliás, eu digo sempre que a seleção tem 5 jogadores dos melhores do mundo das suas posições, que é o João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Diogo Costa e Nuno Mendes, para mim. Por isso eles podem estar sempre nesse lote. Mas é engraçado que houve um amigo que brincou com... Sabia desses dados e eu estava totalmente esquecido desses pormenores. Olha, mas tu ficaste à frente do João Neves. E eu em quê? Não, dos 30 melhores do mundo. Tiveste 2 votos, penso eu, mas já valeu a pena. Era interessante ver quem é que votou em si. O nosso selecionador não podia, para não, acho eu. Acho que não, na altura não podia. Isto era jornalistas ou era jogadores? A Bola de Ouro é jornalistas. E selecionadores. Selecionadores, talvez, sim. Depois passámos aqui para as capas desta época. Acho que a mais impactante, até porque é o jogo em que Maniche, se calhar, até para o próprio Mr. Scolari, se calhar foi aquele que tomou a decisão de o convocar para o Euro 2004, que é o jogo com o Lyon, em que faz 2 golos de primeira, 2 assistências do Deco, 2 falhas de marcação do lateral esquerdo do Lyon. Portanto, é um jogo absolutamente memorável para si, acredito. Sim, foi um jogo. E isso foi as meias finais, ou foi os quartos finais. Antes do Corunha. E do Corunha, exatamente. Se tivermos aí a capa, exatamente. Sim, foi magnífico. Vamos sonhar. É exatamente isto. Sim, foi um jogo fantástico. A equipa teve toda ela muito bem. Eu tive a felicidade, lá está, eu tinha essa característica de aparecer muito em zonas de finalização. Era o tal box-to-box que hoje já não existe muito. Não é o Richard Reis. Não é, mas
Podia ser, mas não é nesse momento. Mas de facto foi giro, porque Ele tenta foi levantar Deco, longe, o Richard foi diz, mas não com a eficácia de Maniche. às vezes, pronto, a bola não vem a saltitar. Muitas vezes pensava que eu estava com muita força, mas não era jeito que a bola vinha a saltitar e era só escolher os 3 dedos mais indicados para a bola seguir a sua trajetória. Não, mas nós tínhamos uma equipa muito forte e tive a felicidade do Deco também. Lá está aquilo que acabei por dizer há pouco, já me conhecia, sabia que eu ia entrar, eu acreditava muito nos meus colegas, nós todos acreditávamos muito em nós próprios, porque o movimento, eu sabia que a bola ia entrar. Muitas vezes, hoje em dia, o lateral sobe tantas vezes que não lhe passam a bola, depois não sobe e a bola, e depois dizem que o lateral não dá largura. Ele deu 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes. À 16ª é que é preciso, ele não está lá, mas e agora é que passa da bola. Enfim, isto custa ver estas situações e muitas vezes as pessoas não têm essa noção que o lateral está sempre a subir e não lhe passam a bola. Depois, quando não sobe, é que devia lá dar para fazer cruzamento para o golo. Enfim, mas aqui, pronto, tinha essa vantagem de aparecer muito. E fiz 2 golos. E para a defesa contrária é sempre complicado, porque não estão à espera que seja o número 8 a aparecer naquele jogo. Mas eu também sabia que o Costinha ficava muito, então tinha essa cobertura, tinha essa confiança no meu 6, que neste caso era o Costinha. Eu podia subir, em que o Deco ficava também muitas vezes no meu lugar. Havia essa compensação, essa permuta, e isso dava-me essa liberdade de assumir as minhas características, e foi exatamente isso. Sim. E acabamos com a final, não é? Que é a cereja no topo do bolo de 2 épocas. Só tivemos a percepção desta conquista quando terminamos de jogar futebol e quando somos convidados, fruto muito desta conquista, para outros eventos. Isto foi o seguimento da época anterior, digamos assim. Não usufruímos tanto, porque parecia que já estava planeado esta conquista. Até ao ponto de o Pedro Mendes, recordo-me perfeitamente, estava ao meu lado, aquilo já estava nos descontos e o Pedro olhar para o ecrã e eu perguntei: Pedro, já ganhámos? Nunca mais acaba, 3-0, já estávamos nos descontos, era impossível dar a bola. Só para ver a ânsia da conquista e da dimensão que tem este troféu. Por isso é o trabalho diário e a ambição de todos os jogadores em querer conquistar o expoente máximo que é este troféu. Falou do Pedro Mendes, foi um dos jogadores que o Mourinho foi buscar quando disse que vou buscar 3 jogadores para a tua posição e tu não vais jogar no próximo ano. Exatamente, foi o Pedro, foi o Bozinho e foi o Raul Meireles. Exatamente. E ao princípio aquilo estava a ficar um bocado complicado, que ele nos treinos punha-me o colete sempre na equipa suplente. Eu disse: não vai fazer isto. E eu mandar bolas para que nós estávamos a treinar tipo no meio do mato, e eu chutava a bola. Depois, quando era assim físico, mais intenso, aqueles apitos, sabes, que era ele apitava, tinhas que dar um pico de 10 segundos, depois acalmava, e eu aí era sempre dava o máximo. Agora, quando chegava ao jogo, aliás, houve um jogo contra o Hamburgo, penso eu, um jogo amigável, em que ele coloca-me na segunda parte e tira-me nesse jogo, passado 15 minutos, que eu estava a andar. E eu disse: não, eu vou-me embora, vou dizer ao presidente, não quer ficar aqui, não sei o quê. E depois, nos treinos sempre sério, até ao ponto, eu estou com o Benny McCarthy no elevador, e veio o Zé nós chamávamos o Zé das Medalhas, que ele ganhava. Ele vem a correr, o Mourinho vem a correr, e eu disse: Benny, toca rápido para ele não entrar. E só que não deu, ele entrou e começa a falar com o Benny e a ignorar-me completamente. E disse: Benny, aquele meio campo temos que mudar, não achas? E o Benny: mister, temos aqui o melhor. E o Mourinho olha para mim e diz: de facto, ele é o melhor. e pôs-me sempre. E, aliás, eu 2 anos com o Mourinho, e o Paulo Ferreira fomos os jogadores mais utilizados da era Mourinho. Sim, até na Polónia ao sol. Essa não foi Paulo Ferreira, foi Postiga. Foi Postiga. Estávamos a jogar tão mal. Mas já vem um pouco atrás, porque ele não convoca os jogadores mais utilizados e eu era um deles.
O Postiga não me lembro, o Postiga também jogava muitas vezes a titular, mas eu não me recordo se o Postiga era dos jogadores que tinha mais minutos. Mas eu de certeza que era, que eu jogava praticamente sempre. Já tinham ganho 6-0, não é? Na primeira mão. Tínhamos ganho 6-0, e pronto, o Mister vai descansar quase a equipa, e eu vou preparar, porque ele costumava dar 3 dias de folga aos jogadores mais utilizados, e pronto, vou ter aqui uns dias de folga, e convoca e joga titular. Um calor às 3 horas da tarde. Uma azia interior, não dava. Aquilo correu mal a primeira parte. E ele no balneário, tu e tu, que era eu e o Postiga, tu podes já ligar para a tua namorada, marca já o hotel, vai de férias, que esta semana não és convocado. E sai. Tu pensas que vais ter? Não, vais mamar mais 45 minutos com este calor e jogas onde tu quiseres, que eu não me importo. No meio campo à frente. E fiquei tão envergonhado. O que é que eu vou fazer? Vou jogar a 11, vou jogar a 10, vou jogar a 8, vou jogar a 6. Não sabia onde é que... Olha, jogou o Tiago nesse dia também, penso eu. Depois jogou, não sei se o Alinichev também jogou. Eu acabei por fazer o jogo todo e enfim, o Mourinho tinha estas coisas. Enfim, nada a dizer. E depois da saída, antes de fecharmos só aqui o ciclo do Porto, só o último grande momento, numa época em que se viu, em que o Maniche acaba por saem jogadores muito importantes, mas em que é coroada com a vitória na Intercontinental e com o prémio em particular para o Maniche de melhor em campo. Não aceitou o Toyota Prius, mas dedicou a uma não, fiz causa nova. bem, achei aquilo um prémio de jogo, achei aquilo porque nós temos um salário, o salário também não era baixo nessa altura, por isso acho que me senti da obrigação de ajudar quem mais precisa, também já tive roubou o carro a Benny, nessa situação. Porque o McCarthy queria ser melhor em campo, não é? Pronto, pois, eu essa frase, exatamente. E aquela chave já está no Museu do Dragão, não é? Já. Não foi bem uma oferta, mas foi como fosse, porque tivemos que assinar aquilo em 5 em 5 anos, é renovável, mas faz todo o sentido estar no Museu do Dragão. Podia estar na minha casa, como teve, mas acho que tem toda a lógica estar no Museu do Porto, faz todo o sentido. Mas lá está, aqui também eu falho o penalti. E se o Once Caldas ganhasse, era o guarda-redes o que levava o carro. Neste caso fui eu. Mas eu acho também aqui, eu não sei, pensei muito que eu devia também ter ganho o prémio em 2004 pela nossa seleção no europeu. E aqui pode haver também, não sei, uma compensação. Não direi que eu fiz um bom jogo, modéstia à parte, mas pensei um pouco nisso, porque eu acho que no europeu também merecia ter ganho esse prémio e disseram-me que não ganhei o prémio porque por Portugal não foi campeão. Não fomos campeões e foi o Platini que me entregou este prémio. E depois o secretário depois já falámos sobre isso, não sei se o secretário, se foi bem o secretário, eu estou aqui com uma falha de memória, ou se foi outro jogador qualquer em que deixa-me dizer que eu ganho o carro, tive que dar o meu equipamento mais as minhas botas para ficar no museu, porque era o último ano da Intercontinental naqueles parâmetros, e fiquei com o dinheiro. E o Reinaldo Teles, nunca mais me esqueço, olha, já sabes a quem dar o dinheiro? Já, chefinho, vou dar ao Sol, e a outra já sabes, a outra tem que ir para o coração da cidade, que o presidente é fundador, pronto, também vai ser ele. Então eu recebo o dinheiro, meto o dinheiro no casaco do fato do Porto, que nós usávamos quando jogávamos fora, e depois adormecemos, a viagem era longa, como devem imaginar, e quando acordo não tenho as notas. Primeiro eu digo, eu estou a sonhar, não tenho as notas, estavam as notas todas no chão do avião. Se fosse do Monopólio, estava eu assim, o que é que eles fizeram para aqui? Por amor de Deus, não se brinca com isto. Pronto, lá tive que apanhar aquilo. Enfim, ao som da pandeireta do Carlos Alberto. Ao som da pandeireta, eu ia dizer exatamente isso mesmo, aquilo foi tudo em bom. Depois, aquilo era ienes, tive que trocar para a nossa moeda e depois acabei por dar o dinheiro às instituições e só fiquei com a chave. E que agora já nem tenho chave. Mas valeu a pena.
E transitamos agora para a seleção nacional, porque os melhores anos do Maniche foi entre 2003, a partir de 2003, e podemos começar pela estreia, um jogo de muitas estreias contra o Brasil, com Deco à cabeça, que até acaba por marcar o gol. Fala-nos como é que é esse momento de chegar à seleção nacional, que acredito que seja incrível para um jogador. Sim, é como eu disse há pouco também, nós quando jogamos futebol, o objetivo é conquistar uma Champions League, se der, mas a prioridade também é vestir a camisola do nosso país, é para isso que trabalhamos. E foi um misto de sensações, porque faço a minha primeira introdução no Estado das Antas, contra o Brasil. Enfim, não podia pedir mais, com uma estreia fantástica, acabámos por ganhar, ainda por cima num golo de um amigo meu, do Deco, ganhámos 2-1, estava a chover, enfim, foi um misto, sabes, porque o jogo, confesso que não gostei muito do jogo que eu fiz. Acho que corri demasiado para nada. Não sei se foi culpa também dos jogadores do Brasil, que eram bons e muito bons, com muita qualidade, mas fiquei com a sensação que corri muito e não usufruí dessa correr. Às vezes dizemos muito corres tanto, mas corres mal. Eu acho que foi um pouco isso. Não foi mal, mas foi desnecessário, porque não tinha ainda nessa altura, penso eu, essa maturidade de observar, no sentido de não desgaste ali, mas era mais aquele intuito de querer mostrar, de querer dizer que estou bem fisicamente, eu consigo, porque estou forte, mas esperemos e não saiu nada, um remate ou outro, mas pronto, fiquei contente por ser essa estreia, mas pessoalmente, em termos de jogo, acho que podia ter feito melhor, e não fiz. Depois, a partir daí, pronto, fui sendo convocado até o jogo em Guimarães contra a Espanha, em que perdemos, vamos um chocolate mesmo. Aí sim, aí a correr, mas eles é que puseram-te a correr, e pronto, depois aí houve uma situação de algum desalento, algum descontentamento também do Scolari, alguma desconfiança também, em que ele dizia que eu só jogava bem com o Mourinho. Diziam, não era ele, que ele depois acabou por me levar ao europeu. E havia essa dúvida até à convocatória final, se eu iria ou não ser convocado, porque estavam-lhe a passar a mensagem de fora para ele que eu só me comprometia com o Porto e com o Mourinho, que não era verdade. Pronto, mas lá está, ele soube absorver essa situação, e convocou-me e correu muitíssimo bem. Eu ia lhe perguntar, porque estreou-se com Deco e na altura, em relação aos jogadores naturalizados, não foi muito bem recebida essa possibilidade de ter Deco na seleção, apesar da qualidade. Como é que viveu essa integração? E acredito que, sendo um amigo muito próximo, tenha ajudado nesse processo, mas sentiu que houve alguma estranheza, no início? Quem se falava mais na altura é que o Rui Costa e o Figa que não estavam muito felizes com essa situação, mas não era pela pessoa. Sim, não era pessoal. Nos estágios falavam, abraçavam, não era uma questão pessoal. Sim. Provavelmente, eu não gosto muito de colocar depois a geopolítica nesta situação, porque envolve tantos fatores que eu não gosto de arriscar em muitos pormenores, já arrisco muitas vezes, mas não quero arriscar. Mas eu acho que isto era mais a nível político, mais ao nível de nacionalismo, no sentido... Não haveria precedente. Exatamente, foi a primeira vez, foi uma surpresa para todos, porque sabíamos que o Deco tinha uma qualidade... Isso era inegável. Com ser humano, era uma pessoa fantástica. O próprio Figo depois veio a dizer exatamente isso, e o Rui Costa. Foi mais barulho, quiseram fazer muito barulho à volta dessa situação, mas no balneário nós éramos muito unidos, e obviamente eu sendo amigo do Deco, e tendo mais 6 jogadores, penso eu, do Porto. Exato, havia ali um núcleo. Não era uma questão de proteger o Deco, não era necessário, porque o Figo, a experiência que o Figo e o Rui tinham nesses anos, a maturidade e o compromisso que tinham, aquilo não havia discussão.
era mais uma situação, não sei, Sim, sim. sendo a primeira Era uma vez, novidade, era uma penso eu, foi estranho na altura. Depois vieram outros e já não. sim, já e agora fala muito bem do Pepe também, claro. não sei o quê. Claro. Mas antes deles tivemos o Lietzson, tivemos outros também. Sim, sim. As mentalidades Sim. mudam, isso é normal. Sim. Diga-me uma coisa, em 2004 há um antes e um depois do primeiro jogo contra a Grécia, inclusive contra a Rússia. Temos aqui a capa. O Maniche marca um golo. Já ouvi dizer que foi um golo de raiva, de revolta, depois da primeira derrota, onde a comunicação social e os Isso é uma próprios boa adeptos pergunta, Ricardo. Eu caíram muito em próprio cima de si. eu próprio senti isso, eu nunca compreendi. Eu não gosto de falar muito de mim, sou uma pessoa muito discreta, mas eu sentia que a comunicação social, eu não sei se era culpa minha, que eu não falava muito, e isso às vezes é prejudicial para os jogadores, para alguns, porque às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado. Eu não falava porque era da minha maneira de ser, da minha personalidade. Eu queria mostrar dentro do campo, não queria mostrar só com palavras. Isso não, para mim era-me indiferente. Eu queria era jogar, eu queria mostrar dentro do campo. E acho que muitas vezes foram injustos comigo e não souberam dar, de facto, eu nunca disse isto, mas aproveito esta oportunidade. Eu acho que a comunicação foi muitas vezes injusta, ou não teve, não direi injusto, ou não teve eu não tive o reconhecimento ideal daquilo que eu fiz e da minha carreira como futebolista, como devia ter. Eu acho que houve outros jogadores, não dizendo nomes, que não tiveram nem de perto nem de longe a minha carreira, nem os títulos que eu tive, nem o expoente máximo de clubes dos melhores do mundo, tiveram mais impacto na comunicação social do que eu. Isto é uma narrativa que se podia explicar muitas vezes. Eu posso contar uma história muito fácil. Eu tenho 2 jornalistas em Espanha que são dos meus melhores amigos, hoje em dia. No primeiro ano, eles mataram-me. Porque eu não dava entrevistas. E em Espanha era quase obrigatório dar entrevistas. Mas lá está, não dei aí porquê? Porque o diretor de comunicação do Atlético de Madrid não me disse, não passou a mensagem que eu tinha que dar entrevistas. Porque era assim, era obrigatório. E se ele não me vem transmitir essa mensagem, eu fazia aquilo que queria, não quero dar entrevistas, não dou. Eles no primeiro ano mataram. No segundo ano comecei a perceber no estágio, porque em Espanha os mesmos jornalistas acompanham a equipa todo o ano, desde o estágio até ao jogo final. E na primeira entrevista eles disseram, em off, disseram isso: tu tens de falar. Aqui tens de falar. Depois lá está. Depois, a vez vai nota 3, vai 4, 0 a 5. porque já falava. Eu também não gosto dessa parte, não é? Porque antigamente eu jogava mais, tinha nota às vezes de 2, mas jogava bem, no mínimo merecia um 3, mas um 4, porque eu acho que fiz boas temporadas no Atlético de Madrid. A seguir ao Porto, acho que foi o clube que eu tive melhor, reconhecendo. E já falava, já mostrava a pessoa que eu era, e eles aí já tinham cuidado perante esse cenário, porque eu era uma pessoa acessível. Eles até diziam: tu és um bicho no mato, tu não falas, no meu primeiro ano. E matavam-me sempre com as notas. Eu estava-me a borrifar para isso, porque eu sabia quando jogava mal e quando jogava bem. E também não merecia essas notas. Mas depois comecei a perceber, pronto, tem que se falar muito. Em Portugal não sei se havia essa situação, mas eu acho que eu devia ter mais reconhecimento do que aquilo que tive enquanto jogador de futebol. Agora não vale a pena. Quem não se esquecerá, e vou pedir para passarem um vídeo até para relembrar, quem nunca se esquecerá de Maniche, são certamente um país ali mais a norte da Europa. E eu ia pedir para passar este vídeo, que em 2012 fez questão de os recordar. Isto é uma publicidade, passa Falta o som. E o cabelo. Estamos sem som, pronto. Mas também se percebe que com as legendas em holandês. Sim, em holandês percebemos tudo. Mas sim, ia-lhe perguntar. Sim, foi o momento mais impactante ao nível da seleção, como é óbvio, porque ainda hoje, onde eu vou, esse gol é lembrado e deixa-me... E que as câmaras não apanharam. Pois, e o cameraman vai ao balneário pedir-me desculpa. Eu fiquei tão
sem jeito na altura, porque ele vai, apresenta uma camisola, mano, isto fui eu que perdi o teu gol. E pá, pronto, olha, já passou. Ele até era para ser despedido, atenção, foi uma situação grave para ele, porque não se pode perder numa situação desta. Mas ficou, felizmente, ele não fez por mal, obviamente. Eu acho que ninguém estava à espera, nem eu e o Ronaldo, porque aquilo não foi treinado. Porque o Ronaldo Como é que decidiu fazer aquilo? Não, o Ronaldo decide naquele momento apanhar a equipa ainda Em contrapés. posicionada na bola parada. Eu vejo, não, eu só vejo a baliza. Os meus amigos dizem que eu chutei à sorte e aquilo saiu. Mas eu acho que é o David, está no segundo posto, ele sai e a bola entra precisamente onde ele está. Era isso que eu ia dizer. Eu tinha que colocar a bola tão afastado porque ele era tão grande que tinha que colocar a bola mais, mas aquilo saiu. Não há explicação, aquilo não se treina, aquilo tu tens um momento, vou chutar. Ou sai bem, ou sai para cima, ou sai para o lado, saiu bem. E depois há a Batalha de Nuremberg também. Sim, essa é um jogo para homens. Essa foi de facto um jogo, não só pelo golo, mas acima de tudo foi de facto um jogo que sabíamos que as condicionantes quando chegámos ao estádio já havia alguma conversa sobre alguns condicionalismos que a equipa da Holanda podia estar a usar à volta do árbitro. E nós fomos avisados porque o árbitro era russo e eu e o Costinha estávamos no Dinamo, sabíamos que à primeira que ele pudesse levávamos amarelo, o Costinha acaba por ser expulso no jogo, o Deco também, penso eu, foi os 2 expulsos. É Costinha e Deco. Não é? Foram 4 expulsos e 9 amarelos, penso eu. Bola Russo, não é? Bola Russo e Ivan Bronca. Mas a Bola Russo devia ter levado o vermelho direto. Logo uma entrada assassina para o Ronaldo. Mas se vocês vissem a perna do Ronaldo, aquilo é de doidos. E ele ainda queria entrar, ainda queria jogar. Era impossível, completamente todo negro, inchado, não dava para jogar, de certeza. E pronto, e foi um jogo marcante, fica para a história também por ser o jogo com mais cartões. E ganhámos, e foi um jogo duro, um jogo intenso, um jogo mesmo para homens, e foi bom ganharmos daquela forma perante uma seleção também fantástica. Muito bem, e como já estamos eu gostava de estar aqui 3 horas com mais. Já não vai haver restaurante a estas horas. Efetivamente a seleção, essa geração acaba por não ganhar nenhum título, trouxe grande responsabilidade para as gerações seguintes. E só para matar aqui o tema seleção, em comparação com esta geração atual, quais é que são as diferenças e qual é que é o real valor desta seleção atual? Perspectivando também o Mundial. Sim, vai ser, eu digo sempre, esta geração tem um talento incrível, tem um potencial enorme, como se costuma sempre dizer. Hoje em dia compra-se muito pelo talento e pelo potencial, não sabendo o futuro que de facto o jogador vai valer, porque pode ter algumas atenuantes ou no clube, ou na adaptação, ou o próprio treinador, alguns problemas que ele pode não dar certo, mas eu não gosto muito de comparar as seleções do passado com esta. Eu acho que temos a felicidade, acima de tudo, de ter sempre grandes gerações, porque a formação, os clubes trabalham muitíssimo bem e que a seleção tem que usar e abusar do trabalho dos clubes. E eu acho que a nossa seleção merecia um título. Merecia um título por tudo aquilo que conseguimos fazer. Eu acho que projetámos o futebol português no europeu. As pessoas ainda se recordam e dizem que foi juntar. Eu acho que nós juntámos os portugueses à seleção. Havia um afastamento entre os portugueses com a seleção. E nós, com a nossa trajetória, e repara que perdemos o primeiro jogo contra a Grécia e já se duvidava de tudo e de todos, conseguimos depois, jogo após jogo, reconquistar os adeptos com a qualidade, com as vitórias acima de tudo, e sentimos que os portugueses estavam com a seleção, e nós temos o orgulho de dizer que foi a partir desse momento que nós, dentro do campo,
transportámos um país, transportámos uma bandeira, transportámos uma mentalidade e levámos ela a um mais alto nível. Aliás, o Fernando Santos até disse há bem pouco tempo que ganharam em 2016 fruto do trabalho que nós tivemos em 2004. Por isso Resume bem. Eu resumo bem exatamente, sem esquecer aquela que já 2000 também, com jogadores fantásticos. Eu acho que vamos ter daqui a 4, 6, 8 anos esta nova geração também de sub-21, sub-17, também vamos dizer, esta é que é a melhor seleção de sempre. Isto vai Sim, é para esquentar, e foram vocês e tem que estar, não é por acaso que mesmo o próprio selecionador, o próprio jogadores, o próprio presidente da Federação, dizendo que o objetivo é ganhar o Mundial. E já consegue ouvir, só para acabar, já consegue ouvir o Amor a Portugal a 12 pontos? Grande pergunta é essa. Sem demagogias, eu não consigo ouvir até ao fim. Foi uma música que nos marcou a todos. A mim marcou muito, muito, muito. Eu não consigo ouvir na totalidade. Espero que não coloquem. Não. Essa não preparámos. Porque eu levanto-me e vou-me embora. Não, mas não, é muito intenso. É muito intenso. Aquilo, a música está apropriada mesmo para todos os momentos que nós passamos. Eu recordo porque não é só jogar os 90 minutos, mas é nos estágios, no autocarro, nas conversas, nas convivências que a gente teve ao longo. Foi um mês inteiro entre nós, o convívio, as partilhas, tanta emoção, com a responsabilidade de dar um título ao nosso país e jogar no nosso país. Essa música foi... Quem escolheu a dedo e cantada pela Dulce Pontes, que ela interpretou de forma genial e fantástica. Muito bem. E nesse período, estamos em 2006, mais ou menos, há ali o período da Dinamo Moscovo, que as coisas não correram muito bem, por falta de organização do clube, mas Mourinho, uma vez mais, vai buscá-lo e chega a um grande Chelsea, um grande meio-campo, na altura Makelele, Lampard, Joe Cole, Essien, muita gente, muita qualidade, e Lampard, tanto quanto soube, disse-lhe que nunca tinha visto um meio-campo tão bom como o do Futebol Clube Porto de 2004. Ele, quando a gente se cruza, ele ainda mantém essa ideia. Isso só demonstra e é sinónimo daquilo que foi construído, acima de tudo, dos 2 anos de José Mourinho no Porto. Foi de facto, e na seleção, depois acabámos até por jogar a consequência da base do Porto, transportado para a seleção. Foi vantajoso porque já nos conhecíamos, sem tirar mérito obviamente aos jogadores que foram substituídos na altura, que eram craques. O Deck substituiu o Rui Costa, não é? O Ronaldo substituiu o Simão, o Nuno Valente o Rui Jorge, o Ricardo Carvalho o Fernando Couto. Enfim, jogadores nada a dizer, não é? Fantásticos, mas a base ajudou de facto a chegarmos à final. E do Chelsea, gostou? Mas no Chelsea eu sabia que iria ser difícil. E lá alguns portugueses, não era também? Sim, e isso ajudou na língua, também o inglês não é famoso. Tinha recuperado a lesão. Mas eu tinha sido operado ao pubis na altura. Eu sabia que não iria jogar muito no Chelsea, mas a ideia era recuperar para o Mundial. Por isso não me choca, e eu digo isto com toda a clareza. Naquele meio campo, nas condições que eu estava, não tinha lugar no Chelsea, no 11, e depois tinha jogadores fantásticos que estavam à minha frente e não tinha qualquer hipótese de lutar com eles, com o Makelele, com o Lampard. O Wilson também jogava muitas vezes aí também. O Essien, eu sou contratado porque o Essien era para ir para o Cannes. Ele lesiona-se. Exatamente. Por isso é que o Mourinho vai-me buscar ao Dinamo e sabendo que eu tinha uma lesão, mas era recuperável, e depois o Essien não vai e eu era mais um para o meu lugar. Ele estava melhor do que eu e dificultou. Ainda mais dificultou quando o primeiro jogo, depois de titular, sou expulso, levo 3 jogos. Uma suspensão foi tudo mal, mas pronto, tive a felicidade de jogar num dos maiores clubes do mundo. Ainda lhe deram a medalha. Reforçar o Mourinho. Recebi a medalha. Uns dizem que não, que os 10 jogos, eu faço 11 jogos. Eu li isso. Dizem que não é campeão.
Isto é a mesma coisa de um guarda-redes entrar 5 minutos e é campeão. Sim. Pronto, mas há lá uma lei, de facto, Sim, só que uma regra. porque li uma notícia É verdade, isso é a verdade. questionar Na se o altura é Maniche verdade, receberia- mas recebia medalha. Ok. Mas de facto há no regulamento, se não fizeres 10 jogos, ok? Pronto, mas eu considero-me campeão, obviamente, mas já sabia que não ia jogar muito, e Mourinho, lá está, o que é que eu posso dizer do Mourinho? Ajudou-me nessa fase também, e nós temos que reconhecer quem nos faz bem, por isso, independentemente do clube onde o Mourinho possa estar, eu não costumo dizer mal do Mourinho, mesmo como comentador no Mourinho, evito ao máximo, sabendo que não posso também esfraldar as pessoas que estão a ver e precisam da verdade, e eu gosto muito de dizer a verdade dos factos, e confronto com factos, não se inventa, mas custa-me porque o Mourinho está num clube onde muitas vezes neste momento não estão a jogar tão bem, e eu tenho que dizer a realidade, e ele não leva a mal, de certeza absoluta, porque as verdades são para ser ditas e não se leva a mal, mas de facto foi difícil. Eu ainda levei o António Gaspar na altura para passar comigo alguns dias, para me recuperar no pubis, enfim, foi um ano que eu sabia que não, mesmo campeão, não senti que eu fosse, independentemente da medalha ou não. E antes de passarmos estamos a chegar à reta final e aos últimos clubes da carreira, trouxe aqui uma surpresa, não sei, para ver se o Maniche reconhece esta foto. Pedia que colocassem. Não vejo com fotos. Não, mas este é um episódio muito engraçado. Não sei se conhece esta foto, sabe o que é que isto é? Isto era. Eu acho que foi o traficante, não é? Exatamente. Isto é muito bom. Isto foi em Nápoles. Exato. Foi em Nápoles. Exatamente. Foi. Quem imaginaria que estava ali Não, mas o melhor é que esta foto, não sei se sabe disto, esta foto ilibou um dos rapazes que está na foto estava suspeito de um homicídio e foi ilibado por estar numa foto. Estava nesta foto? Pronto, já fiz alguma coisa. Porque o crime foi à hora da foto. Então não era ele. Não, exato. Pronto. Isto é que esta foto é incrível. Fantástico. O Crespo também. Exato. Eu nem sei quem é a pessoa, por acaso. Eu acho que é o da esquerda, se não me engano. Mas pronto, olha, se for, lá está. Era o Cesare Pagano, alegado chefe da máfia. Exatamente. Fiz alguma coisa. Já ajudou alguém. Já ajudei alguém no Chelsea, pelo menos fiz não foi tudo mal, então. E antes de seguirmos para o Atlético de Madrid e Inter, para o final da carreira, só para fechar a parte da seleção, porque é que depois, em 2008, avançando um bocadinho, já ouvi também dizer o Maniche que até contava ser convocado, depois acabou por não ser. O que é que se passou ali para depois não ir ao Euro 2008? Eu acho que foi influências exteriores que não me deixaram ir ao Mundial ou ao europeu, porque Scolari disse-me, eu já falei com ele sobre isso, ele tinha-me dito claramente que eu iria ser convocado, por isso é que fui para o Inter de Milão também. Eu estava convicto de que o selecionador diz-me que eu vou. Eu fiquei em choque, confesso, porque as expectativas não tinha motivo para desconfiar da palavra do Mr. Scolari, mas eu acho que foi influências extras que ele foi influenciável, provavelmente. Ele acaba por levar o meu irmão nesse. O meu irmão vai, mas o meu irmão não é médio centro. Ele leva o Miguel Veloso, leva o João Montinho, penso eu. E eu não fiquei chocado, porque acho que merecia ir. Acho que tinha essa capacidade de ir ao europeu. Acho que não é merecer por ter feito um excelente Euro 2004 e o Mundial 2006. Não, porque também já estava a jogar no Inter. Eu tinha jogado também no Atlético de Madrid. Eu só vou para o Inter porque chatei-me com o treinador, senão era titular. Sempre fui titular indiscutível no Atlético de Madrid. É que até estava a jogar mais do que estava em 2006, não é? Sim. Eu fiz mais jogos no Inter do que no Chelsea. Sabendo também que o meio campo era super difícil. E quando um jogador vai em dezembro para um clube desses, onde tens Zanetti, nessa altura estava a jogar muitas vezes no meio campo também, Cabiasso, Stankovic, Patrick Vieira, Figo, jogadores, enfim, era difícil também encaixar, mas mesmo assim o Mancini pede-me desculpa no final do ano, a dizer que eu merecia jogar mais pelos treinos, e eu vi que a partir desse momento comecei a perceber que o futebol, o estatuto conta muito em alguns clubes e para alguns treinadores, e ele de facto pediu-me desculpa porque eu treinava muito bem e da minha posição, muitos deles nem sequer treinavam e jogavam a titular. Pronto, mas isso cada treinador tem as suas escolhas
e nesse ano acabámos por ser campeões. Sim, exatamente. E fiquei triste porque se ele não me tivesse dito nada, pronto, estou ali em frente à TV, vamos ver se estou convocado ou não sou. Mas eu só estava a esperar que o meu nome saísse porque ele tinha-me dito que eu iria ao europeu e aquilo passa, eu não acredito nisto. Eu fiquei mesmo magoado. Eu acabei por dar uma entrevista a dizer que não compreendia e que o Mr. Scolar tinha mentido ou fez qualquer coisa. Mas eu acho que não foi, obviamente que ele convoca, mas eu senti que veio de fora. Não vou dizer quem, mas senti que foi pressão porque já tinha uma carreira feita e outros que estavam a aparecer, provavelmente para aparecer numa competição tão importante como é o europeu, ajudaria, obviamente, a que esses jogadores representados por A, B ou C, não interessa, para alavancar e para começar a carreira nesse momento. E eu, como já tinha praticamente feito a minha carreira na seleção em 2 competições que me correu bem, pronto, já não precisaria, estando eu no Inter de Milão, não precisaria eu numa ajuda que provavelmente os outros pudessem ter e que tiveram. Porque independentemente daquilo que correu, não correu muito bem, é certo, mas só o prestígio, só a presença de lá estar, os clubes olham para o jogador de outra forma. Bem, nos 90 mais 3, 90 já foram, já estamos na compensação. Portanto, infelizmente não vamos conseguir entrar aqui por fundo pelo Atlético, eu só tinha aqui para... Acho que o Atlético foi como disse, até se arrependo um bocadinho de não ter acabado, até podia ter acabado a carreira do Atlético, mas a história que eu achei deliciosa que encontrei lá nos meandros do YouTube é as 3 semanas que passou com Paulo Futre para se esconder dos russos e resolver ali aquela situação toda. Sim, eu não conhecia o Paulo, nunca tinha falado com ele, nunca tinha visto o Paulo Futre, sabia que era um ídolo, então no Atlético aquilo era um deus na altura, uma coisa incrível, e foi o Jorge Mendes que me pediu para de género pressionar o Miguel Ángel Gil, dizendo com a minha presença em Madrid que eu queria muito ir para o Atlético de Madrid. Então disse ao Paulo, preciso que tu mantenhas o Maniche na tua casa, mas ele não pode ser visto em lado nenhum. Eu comia, é certo que em Espanha come-se mais tarde do que aqui, não é? Mas eu jantava às 11 e tal da noite. Ia de boné? Era de boné, entrava numa cozinha, enfim, para ninguém me ver, num cubículo pequeno, eu e o Paulo era super conhecido ainda por cima, se vissem eles olhavam e podiam reconhecer, olha ele, porque havia ali a dúvida de me contratarem a mim ou ao Guti, apesar das diferenças de posição, eu era um 8, o Guti era um 10, mas pronto, este forcing que o Jorge quis dar, e depois o Paulo era um a jogar futebol. A jogar futebol, eu só queria ganhar, mentia no jogo, eu ganhava e ele dizia, não, isto é melhor de 2 e tal, inventava sempre qualquer história para ganhar, eu já estava cansado, depois ele irritava-me, porque ele é muito competitivo também, mas um ser humano, ajudou-me muito e jamais esquecerei esse momento, foram uns 17 dias na sua casa, recebendo uma pessoa que não conhecia, e só é demonstrativo da pessoa que ele é, mas lá está, nunca vi uma pessoa beber tanto café na vida como ele. Tanto café que ele bebia. Paulo, tu consegues ver esses cafés todos? Sim, meu menino, eu tenho que estar desperto. É assim, café. Eu bebia aquilo. Como é que ele consegue dormir depois? Não sei como é que ele vai dormir. Pronto, mas ajudou-me a manter a forma, porque eu treinava muito com ele em casa, jogava futebol, enfim, foi bonito, foi uma era, eu gostei muito do Atlético de Madrid, foi uma mágoa, culpa minha, lá está, não saber esperar às vezes, não ter aquela paciência, a irreverência levou-me depois para um sítio que eu não queria, porque os adeptos gostavam muito de mim, eu gostava muito dos adeptos, eu identificava-me muito com o clube, pela minha resiliência, pelo trabalho, pela conquista,
e saí do Atlético por uma zanga de um treinador e não pensei, eu acho que foi o maior erro da minha carreira foi ter saído do Atlético de Madrid. E ainda acaba no clube do qual era sócio desde que nasceu. Sim, Não se arrepende disso? não, jamais. O Sporting para mim continua a estar no meu coração. Era um dos primeiros objetivos do meu pai e eu também, ao fim e ao cabo. Eu fui sócio do Sporting desde os 2 anos de idade. Se o meu compadre paga as cotas ainda hoje, eu ainda sou sócio do Sporting. Porque ele ficou responsável por isso. Quando eu saí depois do Sporting, ele disse: não, eu vou ficar responsável por pagar as tuas cotas. Porque eu sei, não foi magoado. Eu acho que o Sporting também naquela altura não estava, era um clube muito instável. Veio ganhar 4 vezes menos na altura. 4 vezes Só menos. pediu ao Betancourt para lhe pagar a Via Verde, não A foi? Via Verde, exatamente. Ele ficou parvo a olhar para mim. Ele disse: Via Verde, sim, presidente, só lhe vou pedir uma coisa. Não quero. Já chegámos a acordo. Só vou-lhe pedir uma coisa. Se você puder fazer por mim, eu agradeço. Ele olhava atentamente. Então diz: quero a Via Verde, vivo na Expo para passar a ponte. As portagens, vais-me sair caro, presidente. Eu, é isso que tu queres? Não, já recebes bem. Não deu. Não deu. Tentei, mas mesmo assim não deu. Mas gostei, adorei jogar no Sporting, mesmo numa fase difícil, eram mais problemas de dentro para fora. É o que eu costumo dizer. Olha, se fosse no Atlético de Madrid, se tivesse o Simeone, talvez ficasse para sempre. Se eu fosse treinado provavelmente pelo um Ruben Amorim na altura, porque aí o Sporting começou a ficar estável, ficou mais tranquilo, porque as vitórias também deram essa tranquilidade, com o presidente também que deu essa, com todo o mérito, mexeu com aquilo e estabilizou o Sporting também, com muita coragem. Foi um ano errado, mas lá está, foi o ano que me permitiu ser dos poucos jogadores a vestir a camisola do Sporting e dos 3 grandes. Um dos 8 jogadores a fazer isso, é verdade. É verdade. E Manis, chegamos ao fim desta viagem. Já? Eu digo, podias ficar aqui 3 horas a seguir, ou até no restaurante. Eu já fiquei mais tempo nas eleições do Benfica. Madrugada inteira. Madrugada inteira. Mas foi muito bom, obrigado foi pelo ótimo. convite. Foi uma conversa. Obrigado, João. Espero que tenham gostado tanto como nós. Gostei. Como diria mais uma vez o Cândido Costa, soltinha a conversa. Não, foi bom porque aqui sem forçarem, tu falas de coração, não estás preocupado em ir buscar a palavra mais correta, não. Quando nós sentirmos à vontade, e a vontade vem muitas vezes de vós, não é? De quem está a entrevistar, e quando sentes à vontade sai as coisas mais fluentes e mais natural. Eu não estudei nada, vocês não me passaram as perguntas. Exato. Por isso foi tudo natural e eu agradeço acima de tudo o respeito, a consideração que tiveram comigo nesta entrevista e eu gostei muito e espero que vocês continuem assim, transparentes e boa onda. Obrigado. Obrigado. Obrigado em casa Manis. também, espero que tenham gostado e até para a semana. Até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.